Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez uma continuação de uma live que nós tivemos aqui no canal. Nós estávamos na sexta-feira reagindo a um debate do Loconte com o Marcelo Andrade. E a primeira parte do debate foi em dois tópicos, que era a respeito do papel do Estado na economia e do papel do Estado na sociedade. Como o professor Marcelo Andrade ele tem posições muito liberais no que tange a economia, eu naturalmente estive mais ao lado do Loconte, dando razão a ele nesse começo do debate. Mas agora que nós vamos reagir aqui nesse vídeo, é a segunda parte, que é a respeito do modelo monárquico. O professor Marcelo, como católico e monarquista, acredito que eu tenda a me alinhar mais às posições dele nessa parte do debate. Agora, vamos ver como é que ele vai sair. Mas antes disso, convido vocês a assistirem a transmissão anterior, para vocês pegarem desde o início. Mas se quiser assistir só essa parte aqui isolada, também não tem problema. Vai estar setorizado para essa questão da monarquia. Outro ponto, se vocês quiserem ajudar aqui o canal, por favor, peço que deixem o gostei aí no vídeo. Confiram a inscrição e se quiserem ajudar para valer financeiramente, tem o clube de membros aqui do canal, que é a forma de eu manter as atividades por cá, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, que é o debate aqui. A monarquia, ela teve suas contribuições ao longo da história, porém, ela se provou ineficiente em alguns sentidos, especialmente na questão da falta de segurança de investimentos, né, por você ter um monarca que era absolutista ou que tinha o poder de forma arbitrária, né? E justamente a história da monarquia é cada vez menos o monarca perder espaço e cada vez mais o parlamento ganhar espaço, né? E justamente o parlamento consegue tomar decisões muito mais inteligentes e, mais importante, que representem a população. Então, hoje na Europa, todas as monarquias são parlamentares, em que o monarca exerce apenas o papel cerimonial. O monarca não tem literalmente poder nenhum. E as únicas monarquias hoje que ainda o monarca exerce um papel são as monarquias árabes, né? A Arábia Saudita, o Catar, dentre outras, que justamente são marcadas por muita repressão, pouca liberdade de imprensa e também por investimentos muito inseguros, justamente por esse poder do monarca que não é constitucional ao ponto de ser respeitável, como é o caso do parlamento. Aqui eu acho bastante estranho, principalmente vendo as outras partes anteriores do debate, onde ficou bem visível que assim, o mercado ele não necessariamente tem visões débeis, mas o mero acaso não é aleatório. Quando você não tem a autoridade do Estado, você tem os grupos financeiros mais fortes. E como a gente comentou bastante na live, grande parte desse poder financeiro internacional está aparado, inclusive, com apoio de outros estados. E não, aqui vem um ponto que eu acho bastante complexo, porque quando você tem um parlamento mais poderoso, você não tem representatividade real. Você tem representatividade daqueles que têm dinheiro, têm poder. Então você não tem um equilíbrio da sociedade. Não é a voz do povo que está sendo ouvida no parlamento. É a voz de quem pagou mais e conseguiu eleger mais gente. Então hoje a gente tem um problema muito sério com a democracia liberal, que é, por exemplo, que essas oligarquias que financiam parlamentares sequer são mais nacionais. Muitas vezes estados estrangeiros com os seus satélites, através de ONGs, fundações e afins, bancam candidatura e formação de políticos que integram o poder público para atentar contra o próprio o poder nacional que ele integra. Isso sem contar o lobby econômico, por exemplo, de banqueiros, de fundações ocidentais, que bancam estudos, pós-graduações, estudos e afins de parlamentares ou de assessores ou de indicações, suplentes e afins, que uma vez quando coloca esses cupinchas no poder, não só favorece economicamente esses grupos estrangeiros, alienígenas, como também trabalham ativamente para criar burocracias e atrapalhar a vida dos nacionais. Isso esta questão é muito flagrante, é o grande problema da democracia liberal, principalmente em um cenário globalizado, que é a forma como ela é só uma corruptela
para aprofundar a dependência e a parasitagem das nações imperiais sobre os países periféricos, que principalmente, se não tiverem governos fortes, fechados, vão ser literalmente não só colonizados economicamente, como essa colonização vai ser facilitada através de parasitagens de cupinchas, que dentro de uma democracia liberal cria margens, inclusive legais, para que esse tipo de sabotagem ocorra institucionalmente. Quando a gente está falando aqui, o Loconte não está falando do Brasil na fala dele, está falando do processo histórico de como que emergiram as monarquias modernas, que é justamente o absolutismo surge com o fim da monarquia tradicional, a monarquia orgânica. A burguesia se alia ao rei para sufocar as corporações de ofício e as nobrezas. Então a monarquia absolutista já é uma corrupção da monarquia original. É justamente um rei alicerçado e cercado pela burguesia que já tinha uma nova perspectiva de comércio, uma nova perspectiva de trabalho, que vai culminar também numa nova perspectiva de propriedade e culmina na industrialização. Mas isso já é a decadência, principalmente se referindo ao Ocidente, dos reinos católicos, por exemplo. É aí que está a corruptela. Então, assim, imagino que o Marcelo Andrade não vai defender a monarquia absolutista, porque ela já é degenerada. O parlamentarismo é só a coroação ironicamente, a coroação desse processo de desfacelamento das monarquias. Porque é o rei sendo cercado pela burguesia que depois vai amordaçá-lo, que vai justamente picá-lo. E aí o parlamentarismo vem como uma saída alternativa ao republicanismo. O republicanismo vai literalmente mandar os seis embora e o parlamentarismo basicamente vai deixar o rei fantoche. No fim, é não só a ruptura com o poder da igreja, com o poder da nobreza, com também o poder do rei. É o esfacelamento total de qualquer modelo tradicional. Então isso sequer devia ser considerado. A monarquia absoluta, na minha opinião, já não serve nem sequer para se referenciar como monarquia mais. Professor Marcelo, então tem 10 minutos agora de réplica. Calma aí, que os negócios são muito lentos, cara, tá louco? Vai lá, calma aí, agora você, agora vamos lá. Então vai. Então, quando eu me refiro à monarquia, né, eu sou um defensor dela, não estou me referindo à monarquia absolutista, estou me referindo à monarquia feudal ou orgânica, que é justamente aquela que se harmoniza melhor com o que eu acabei de falar. É um conceito de Estado menor e mais sociedade. Então, a monarquia feudal, ela era descentralizada. Então o rei mandava, mas não mandava tanto porque havia contrapontos com duque, condes, barões, etc. A gente pegar o exemplo do Império Sacro-Romano Germânico, havia cidades livres, às vezes cidades que eram dominadas pelas corporações de ofício, exemplo, a Liga Hanseática. Então, os que nós vemos historicamente, o poder do rei era muito fraco na economia feudal, comparada com hoje, altamente descentralizada, e o direito era o direito consuetudinário. Ora, o direito mais popular que tem, a gente normalmente costuma associar a democracia à coisa popular, mas hoje nós não temos um direito popular, porque o direito hoje está a cargo de deputados, que não estão vinculados a nenhuma espécie de representação, de nenhuma espécie de um termo do que ele pode ou não discutir no parlamento. E antigamente era o direito consuetudinário. O direito consuetudinário é aquele que foi criado pela própria população com o passar dos tempos. Assim, as corporações de ofício não foram criadas por um parlamento, foram criadas ao longo dos tempos. E todas as instituições, leis, a maioria esmagadora da Idade Média, era, então, altamente descentralizada e altamente baseada nos costumes. Dentro do ponto que eu defendo um Estado menor, eu também defendo um Estado descentralizado. Não dá para pensar em Estado forte e descentralizado ao mesmo tempo. Aí, pegando até as monarquias, então, eram descentralizadas também. Com aquela tríplice visão de poder que chegou a ter no Brasil, né? O local, o regional e o nacional, né? Então, havia um poder local, um poder regional e um poder nacional. Então, essa monarquia que eu defendo, não monarquia absolutista, que o rei só manda, que não dá direito para ninguém, dá tudo para ele. Não, defendo uma monarquia orgânica, feudal, cujo poder central era pequeno e que dava grande espaço para a sociedade, para os corpos intermediários, corporações de ofício, cavalaria e o que fosse. Né? Só uma pergunta. Vai ter aquela coisa picada agora de novo ou não? Sim. Igual antes? Acho que sim, acho que é melhor. Então, tá bom. Então, eu paro por aqui, então. Então, aqui nessa fala do Marcelo, ele tá correto quanto à estrutura do discurso dele, mas, ao meu ver, o que causa uma confusão, e aí é a forma que ele utiliza para tentar, de alguma forma, conciliar o discurso de defesa da monarquia orgânica com o liberalismo que ele apresentou nas primeiras partes do debate, é que aqui ele faz uma dissociação entre sociedade e Estado.
quando em um regime orgânico, ele leva o nome orgânico, ele defende a organicidade, porque a sociedade se torna o Estado. A corporação de ofício não é nem só social e nem só estatal, né? Algo artificial. É algo que emerge do coletivo social e integra quanto uma instituição de Estado. Isto é, ela responde, ela coordena as políticas públicas na sua região, no seu município, na sua localidade. Então, é estranho você, assim, é porque assim, a gente divide o público do privado em um contexto moderno, onde a gente, vamos assim, admite um caráter burocrático e artificial do Estado. Mas, na Idade Média, o que a gente pode chamar de Estado medieval nasceu organicamente da sociedade. Então não faz sentido você olhar para aquele período e falar assim, não, é que ali se tinha uma divisão entre o Estado era pequeno e a sociedade era forte. Não, porque um era sinônimo do outro. E as instituições do Estado surgiram das organizações coletivas e sociais. Ou seja, na plebe, através dos trabalhadores, dos oficiais e afins, surgiu a corporação de ofício. Na nobreza, as ordens de cavalaria. Na tradição com a terra, a nobreza também relacionada aos condados, senhores feudais e tudo. Então, não faz sentido essa divisão. Mas ele, aparentemente, acarreta essa divisão para ele tentar criar uma argumentação perene na história, como se esse conflito Estado versus mercado, Estado versus indivíduo, tivesse algum paralelo nas eras pré-modernas, quando na real não tinha. A modernidade se personifica justamente nessa redefinição de definição de Estado. Então todo o debate a respeito sobre o Estado de hoje não faz sentido quando a gente está falando sobre Estado orgânico, porque não tem uma dissociação do cidadão para o Estado, da sociedade para o Estado. Então assim, ao meu ver, ele argumentou bem na questão do direito, mas nas definições a respeito dessa separação, o que é o quê, para mim ficou um tanto quanto anacrônico, um tanto quanto maluco. Entendo que ele possa estar tentando simplificar essa discussão para quem nunca teve contato com esses termos. Mas esse tipo de simplificação seria melhor que ele explicasse o contexto de cada era e o significado de Estado e sociedade em cada período da história, ao invés de tentar generalizar dessa forma que causa muito mais confusão e embaralha a cabeça de quem está assistindo do que de fato esclarece o que está sendo discutido. Então sim, a monarquia orgânica, corporativa, ela é superior à monarquia parlamentar, ao regime republicano e afins, justamente porque ela é um Estado orgânico. E a organicidade é possível de se adaptar ao período atual, às nossas tecnologias, ao nosso nível de burocracia atual, sem a necessidade de um Estado artificial. Isso também é outra coisa que deve ser pontuada, senão fica aquela impressão de que o regime orgânico medieval só serviu àquela época. Lógico que, para os dias de hoje, mudanças seriam necessárias a fim de adaptar a complexidade da economia e do desenvolvimento tecnológico, mas a estrutura, o ditame da questão, se mantém perene, se mantém igual. Um excelente livro sobre isso é Organização Profissional e Representação de Classes, do Antônio Vieira Paim. Antônio Paim Vieira, perdão, troquei aqui as ordens. Mas ele faz esse exercício de atualizar o modelo corporativo para os dias contemporâneos. Mas enfim, prossigamos aqui. Tá certo. Certo. Observando de uma perspectiva histórica, eu só queria pontuar que nesse mesmo período que a gente está falando, em que a gente tinha os estados feudais, né, com um poder bem descentralizado, uma economia muito lenta, muito lenta. Quando a gente estuda a história econômica feudal, a gente vê que o crescimento econômico era muito baixo, justamente porque era uma produção totalmente descentralizada, sem muitos incentivos e sem muito um planejamento, né? Era justamente a sociedade à deriva e ia caminhando bem lentamente, especialmente também porque o modelo servil, né, é muito ineficiente, porque o cérebro não tem uma capacidade de consumo muito alta, né? Então ele meio que trabalha e vive naquela mesma condição, né? O pai e o filho são da mesma forma, né? Não tem ascensão social. Mas mesmo naquele momento a gente tem algumas experiências que já são interessantes, que justamente não são monarquias, que são as repúblicas do norte da Itália, né? A República de Veneza, nessa época, era uma das regiões mais ricas, justamente porque tinha um estado mais centralizado e tinha uma presença ali, do que na época era uma oligarquia, que incentivava o comércio internacional, incentivava a fazer ligações
comerciais em outras regiões e alocava esses recursos, né, e financiava. Justamente, por exemplo, as grandes navegações também, agora saindo das repúblicas de Veneza e indo para a Península Ibérica, elas eram financiadas pelo Estado, né, porque justamente você querer ir para outra região, você atravessar o oceano é um investimento muito caro, que a iniciativa privada não tem muito interesse. Então, o Estado que foi responsável por fazer essas grandes navegações que posteriormente geraram uma certa riqueza aí para as nações que se propuseram a centralizar. E é justamente esse que foi o caminho, né, o caminho da riqueza e o caminho do progresso foi você não apenas centralizar aquele domínio, e você juntar os recursos de todos pelo bem nacional, né? Pelo pró nacional. Foi assim que Portugal e Espanha dispararam, enquanto os outros países que estavam mais do leste europeu tinham ainda aquela configuração feudal, né? É bom de pegar, por exemplo, o Império Russo, né? Com o czar, que era extremamente descentralizado e até o século... Alguns argumentam que até o século XX era uma sociedade feudal com baixos salários, baixa qualidade de vida, né? Uma expectativa de vida muito baixa, o que prova que o Estado precisa, sim, se centralizar e justamente coletar recursos e investir pro bem da população. Então, muito bem. Quando essa questão da Idade... Eu achei interessante o ponto do Loconte. Tem algumas observações, mas eu acho legal a gente ver a resposta do Marcelo, que daí a gente já comenta integralmente essa questão, porque a questão do desenvolvimento técnico e econômico deve ser comentada devido às mudanças paradigmáticas da Revolução Industrial. Mas vamos lá. Média também nós temos aí muito mito. Primeiro que é um período histórico muito grande, 1000 anos. Mas se nós pegarmos um período que não teve guerra, né? Porque a guerra vai atrapalhar qualquer progresso, qualquer lugar do mundo. Então, muito da Idade Média não progrediu tanto foi por causa de guerra. Mas se nós pegarmos um período que a Europa, principalmente a França, estava mais em paz, por exemplo, século XII e século XIII, nós tivemos um grande desenvolvimento da técnica. E o que prova isso são as grandes catedrais que foram construídas na França, cuja técnica impressiona até hoje. Então é uma lenda que a Idade Média não favoreceu o progresso da técnica porque justamente as catedrais provam o contrário. E além do que, na Idade Média também surgiram as universidades. Lembrando que muitas universidades saíram, às vezes por força da igreja, ou mesmo por força de algum nome, mas muitas surgiram naturalmente do próprio alunos e das próprias corporações, como por exemplo a de Bolonha. E depois, quando eu defendo a monarquia, eu não sou contra a aristocracia e nem determinada democracia. Eu sou contra a minha democracia liberal, moderna, tudo bem. Mas eu não sou contra como forma de governo, nem aristocracia, nem democracia, nem monarquia, que fique claro. E aliás, eu acho a Veneza um grande exemplo de aristocracia, quando funcionou bem, e as cidades da Toscana também funcionaram muito bem. Aliás, lá é um exemplo de livre iniciativa. A atividade bancária surgiu com bancos, com livre iniciativa. Não foi assim um parlamento ou uma lei de cima para baixo, falou agora vamos criar tal e tal coisa. Então, Veneza e as cidades da Toscana, as cidades italianas em geral, são exemplos de livre iniciativa, assim como foi a Liga Hanseática. O caso de Portugal é verdade, teve participação estatal no empreendimento, mas também teve muita participação privada, teve muito financiamento de bancos italianos. Depois nós temos na navegação espanhola, teve até o caso de financiamento do Figuer, que era um dos homens mais ricos do mundo. Então não é verdade que era só um empreendimento assim estatal. Marcelo, para esclarecer mais a sua posição. Aqui eu acho que nesse finalzinho o debate acabou sendo levado para uma questão que eu acho que não é verdade. No começo o Loconte ele aponta que a questão para o desenvolvimento é a participação pública e privada. Apenas a participação privada não tem os meios, principalmente nesses períodos pré-industriais, de conseguir dar o alavanco para esse impulsionamento financeiro e econômico, principalmente no que tange ao processo de industrialização. E o Marcelo Andrade estava dizendo que não. Aqui ele já falou que sim, as navegações foram um empreendimento duplo, privado e público. E só que se fosse só estatal não teria dado certo. Tá, mas ninguém falou, no caso aqui do debate, no caso do Loconte, em nenhum momento ele advogou que apenas o financiamento exclusivamente público vai para frente. Ele sempre deixou, assim, bem claro desde o começo do debate que a questão é uma via de mão dupla, privada e estatal, pública. Mas enfim, só para deixar claro, para não haver maus entendimentos sobre as posições de cada um dos lados no debate. Mas, quanto ao comentário do Loconte, eu gostei da réplica tréplica, tô até perdido, do Marcelo Andrade nesse ponto, porque ele levanta uma questão interessante que a historiografia, via de regra, é bem generalista. Então, como na Idade Média não houve uma revolução industrial da vida, são pontos paradigmáticos na história da humanidade, você tem a sensação de que se estagnou a sociedade naquele período. Quando é mentira. Se você pega os reinos bárbaros que se estabelecem com a queda do Império Romano e mesmo faz uma comparação com o Império Romano com o que se tinha no final da Idade Média, com o florescimento que se tem ali daqueles reinos, é evidente que houve um grande desenvolvimento naquele século de história que foi a Idade Média. É só você comparar como eram as vilas romanas e bárbaras com o que se tornou os grandes centros urbanos, os grandes reinos, as grandes muralhas, os grandes castelos,
as feiras medievais, fica muito evidente que não só arquitetonicamente, como o Marcelo pontuou, mas a própria forma de organização social foi muito complexa. O que acontece é que na modernidade a gente tem uma regressão da organização social e uma ascensão do desenvolvimento técnico, ou seja, os processos tecnológicos a qual nós temos nos nossos procedimentos atuais, seja para serviços, seja para produção, enfim. O que acontece é que na Idade Média houve-se um apogeu da forma de representação social, as representações de classe eram muito interessantes, e isso até mesmo comunistas já fizeram estudos a esse respeito sobre o funcionamento das corporações de ofício. Isso foi a melhor forma que nós já tivemos, provavelmente na história, de assimilação de um sujeito isolado na sociedade para ser inserido naquele contexto social. Isso você pegar o jovem recém-chegado à idade adulta, ali, final da adolescência, e inseri-lo num contexto social. Isso ensinar um ofício para ele, ensinar uma formação moral, um domínio completo do seu trabalho, se sentir integrante da sociedade. A organização e a dispensão da sociedade medieval, seja na questão da corporação de ofício, seja no diálogo das bases, das partes das corporações a nível regional, municipal, para com a coroa dos reinos, ali no, vamos dizer assim, no topo da hierarquia, né, organizacional, a gente não tem nenhum paralelo disso nos regimes modernos. Nenhum regime conseguiu ser tão orgânico, tão natural e harmonicamente hierarquizado como nós vimos essa questão na Idade Média. Desde como eu disse, a corporação de ofício, pegando os indivíduos isolados na sociedade e conectando-os até o topo da pirâmide na coroa. Isso realmente não tem paralelos na modernidade. Agora, no que tange aos processos de produção, por exemplo, indústria farmacêutica, que foi um grande, assim, como é que eu posso até adjetivar isso, mas foi um grande efeito da segunda revolução industrial. A gente vai pegar a maior parte das nossas máquinas, tipo uma impressora que seja, um computador, a gente vê o grau de complexidade desses produtos, realmente é um novo paradigma para a humanidade que nós temos hoje, o nível de complexidade da produção. Aí tem uma questão no argumento do Loconte, que é justamente essa morosidade da economia medieval, ou seja, ela era ainda muito artesanal, tudo era feito por artesãos, basicamente, o comércio, tudo era dividido em guildas, em corporações, cada produção isolada, mas os sujeitos tinham domínio pleno sobre o processo de produção, e a salubridade dos trabalhos produtivos, nesse sentido de produzir um bem mesmo, eram bem superiores à salubridade e à dignidade do trabalho de hoje. Isso também tem que ficar evidente, haja vista a divisão do trabalho, a forma como a alienação da mão de obra se deu com o processo industrial. Só que, para mim, comparar a Idade Média com a modernidade só pelo aparato técnico é um pouco quanto desonesto, porque se a gente comparar o modelo da Idade Média com a Antiguidade, então a gente vai falar que a Idade Média é superior porque ela tem tecnologias superiores. A tecnologia, se nós temos uma corrente de transmissão histórica, obviamente ela tende a se sofisticar. É diferente, por exemplo, uma sociedade, uma civilização, ela se extingue e todo o conhecimento dela desaparece. Aí é óbvio que a sequente não vai ter o mesmo nível tecnológico porque ela vai ter que começar do zero. Mas no caso da Antiguidade, Idade Média e Modernidade, a gente consegue ver uma transmissão de tradições, de tecnologias e afins, então é natural que um período seja superior ao outro tecnologicamente, porque um herdou as tecnologias do outro e conseguiu aperfeiçoar. E no caso da Revolução Industrial, você só vai ter o impulso da Revolução Industrial por conta das estruturas medievais. Então você vai ter desde a construção do direito, ainda na Idade Média, você vai ter as próprias organizações das guildas comerciais na Idade Média, que vão dar início à Renascença, que vai aliançar o mercantilismo, que o mercantilismo vai ser o pivô para o capitalismo moderno. Então, um depende do outro. Então é por isso que eu digo que nessa questão de aparato técnico não tem como comparar um com o outro, porque um seria o contínuo avanço tecnológico do outro. A grande matéria
como eles estão falando aqui sobre monarquia, ou seja, sobre representação social, política, econômica, é que tem que ser visto a matéria de Estado referente a essas questões, e não a economia. Porque aí é um tanto quanto um anacronismo muito forte. A questão que deve se olhar é: a representação política hoje é mais efetiva do que a da Idade Média? A representação econômica, a inserção dos indivíduos na sociedade, hoje é superior à Idade Média? Nesse aspecto, eu digo que não. Porque na Idade Média tinha instituições que emergiam organicamente e tinham os processos de assimilação dos sujeitos na sociedade. Em especial, representados pela corporação de ofício. Ou no caso, se você fosse nobre, tudo bem que, né, aí tinha a questão de castas, quase castas, né, na divisão da sociedade. Ela era bastante estratificada, mas ainda assim, hoje as coisas continuam estratificadas. A diferença só é que a gente não admite. A gente finge, a gente fala pro pobrinho que ele pode ficar rico se ele trabalhar demais. A gente fala pro pobrinho que ele pode virar médico se ele se esforçar muito. Então assim, a gente só dá uma leve mentira e a gente pega casos isolados para fingir que é a norma. Mas pouca coisa mudou. Se a gente for pegar casos isolados, até na Idade Média teve gente que ascendeu hierarquicamente ao longo daquele período. Mas era uma exceção tão grande que, assim, não tem como dizer que isso é efetivo. E hoje esses problemas persistem. É por isso que eu digo que socialmente, politicamente, não houve progressos da Idade Média para cá. Houve retrocessos no sentido de diminuir ainda mais a casta do topo e alargar a classe de baixo. Se a gente for ver o desenvolvimento da educação, que a industrialização promoveu, vai ser com base de alargar a base da pirâmide, ter mais proletários para render mais para quem está no topo. Então, assim, não vejo superioridades do regime republicano e de qualquer regime moderno de organização social. Funcionamento. Você não tem, então, nenhuma preferência com relação à monarquia? Não, eu tenho. Tenho preferência, mas os outros sistemas também são legítimos. Entendi. Certo. Bom, aí fica a indagação, né? O que faz o país ser próspero ou não? É ele ser uma monarquia ou uma república? Ou é o modelo de que como essa república e essa monarquia? Porque a gente tem, por exemplo, exemplos de monarquias extremamente pobres, como é o caso do Camboja, e de monarquias muito ricas, como é o caso da Inglaterra, né? E também a gente tem exemplos de repúblicas muito ricas, como é o caso da Alemanha. E é bom falar também do caso da Suíça, né? Que é uma república já de centenas de anos, 200 anos mais ou menos, e tem uma tradição democrática muito grande. E hoje também a Suíça, ela se apresenta, né, como um país muito democrático, a democracia direta suíça, com vários plebiscitos, né, população ativa ali, o que mostra que a democracia é assim eficiente, né? A Suíça já segue esse modelo há pelo menos aí uns 100 anos, né? E 200 de república, mais ou menos uns 100 aí de democracia. Então é justamente como é formalizado essas instituições, né? Que depende muito menos de rei ou de presidente, e sim qual que é a atuação da população, né? Por via de regra, todos os países que são ricos, eles são democráticos, porque a população consegue mostrar suas demandas, né, pro governo. A diferença é se o governo consegue ou não atuar de forma correta, né? Então, por exemplo, na Suíça, os suíços mostram, precisamos de uma ponte, precisamos melhorar tal setor da economia, e o governo suíço entrega isso pra eles. Aqui no Brasil a gente demonstra e de fato não é entregue, justamente porque a nossa estrutura, né, nossa estrutura democrática é corrompida. Mas é bom lembrar também que, apesar de tudo isso, o Brasil é uma democracia, né? É uma democracia, é o que a gente chama de uma democracia falha, é uma democracia que não se caminhou para plena, né? Mas ainda assim a população tem muito poder e ela é representada, pelo menos parcialmente, pelos deputados que tomam as decisões posteriores, mas a ideia é justamente essa, né? A população não precisa estar presente em todas as decisões políticas, e sim nas principais, né? E aí a democracia direta tem muito sentido, e escolher representantes que compactuem com seus ideais, para eles sim dedicarem a sua vida toda, né, pra democracia, para o desenvolvimento da nação. Porque o cidadão médio não precisa ficar toda hora pensando, poxa, vou ter que votar para tal orçamento, tal coisa e tal. É muito melhor você escolher um representante que vai dedicar a vida toda disso e vai ser um profissional nisso, do que deixar a população escolher tudo. Aqui eu achei engraçado nessa questão final aí, de é melhor, em vez de você ficar se preocupando com isso, você ter um cara que vai só fazer isso. Segundo esse argumento, também não é melhor você ter um cara que é preparado desde o berço só para governar, do que você ficar votando em aventureiros para te representar? Se o argumento for puramente qualitativo, as qualidades do sujeito que tá lá para exercer o poder público, aí não é mais fácil ter uma aristocracia, uma classe que nasce já preparada desde o berço só para governar. Então, já começa aí. Mas aqui tem outras questões que eu acho que são muito importantes, que as pessoas generalizam isso como se fosse natural. Tipo assim, concordo com a premissa do Loconte que é muito mais as medidas de Estado que você toma que definem a prosperidade do seu país do que propriamente a forma exata como o seu Estado se autodenomina. E aí entra outra questão. Civilizações são diferentes.
povos possuem vocações diferentes, possuem inclinações, temperamentos diferentes. Uma democracia liberal pode até funcionar bem na Noruega, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E pode, como é o caso, funcionar terrivelmente para povos latinos, povos mediterrâneos, povos asiáticos, porque não é um modelo desenhado para essas populações. Isso é, as sociedades só encontram as suas formas adequadas de acordo com as suas experiências práticas. Não existe uma teoria que se enquadre perfeitamente em todos os povos da humanidade. Porque a estrutura das sociedades, e aí entra também a geopolítica e a geografia dos países, são muito diferentes. Isso impacta profundamente na psique e na disposição dos povos. Então, não só não existe um modelo de governo ideal, como também não existe uma forma ideal. O que acontece também é que, muitas vezes, uma forma específica de desenvolvimento pode ser desenhada para favorecer um e lesar outro, como é o caso do globalismo, do capitalismo globalizado, onde os países centrais são liberais porque detêm mais tecnologia, porque já desenvolveram a sua indústria, e obrigam que os países atrasados também abram os seus mercados sem ter como se defender, então sendo colonizados pelos capitais dos países já desenvolvidos. E aí entra a democracia liberal nisso, porque o país todo mundo vai votar, todo mundo vai escolher. E aí tem uma coisa muito importante que chama grana para bancar a campanha. E aí, novamente, os países desenvolvidos bancam a campanha de gente em países subdesenvolvidos para se elegerem e lutarem pelos interesses dos países desenvolvidos e não da sua própria terra. Então, assim, eu acho essa questão muito complicada, porque fica meio que um imperativo categórico do Kant. Democracia, só falam com democracias. Não é assim que funciona. Se a gente está falando de um modelo ideal, por exemplo, para o Brasil, que tem uma fundação latina, católica e afins, a gente vai desembocar nos estudos antropológicos sobre o Brasil, sobre cesarismo, sobre o regime patriarcal, sobre os modelos orgânicos ligados à doutrina social. Enquanto em países de matriz anglo-saxã, em países protestantes, a coisa é outra, completamente avessa, porque são civilizações opostas na prática. Então, é isso que eu acho bastante complicado, porque não é esse papo de que, mas veja só, não é bem a forma de governo, não é que é monarquia ou república, mas veja que é a participação do povo, que é isso, que não sei o que. Não! A China não tem participação do povo e funciona muito bem. Você vai ter diversos países que alcançaram seu desenvolvimento não com a participação do povo. Outro país que pode entrar aí como exemplo é o Japão, que mesmo antes da interferência americana já estava no caminho certo desde a era Meiji. E não tinha nada de popular ali. O mesmo caso o alemão. Então, assim, essa mítica de que a democracia e a participação popular é fundamental é uma mentira. Porque se você vai fazer um pente fino na história da humanidade, você vai ver que desde a antiguidade a sociedade sempre foi movida por elites. E elites aqui eu não estou atribuindo carga pejorativa ou positiva. Entenda elites. As sociedades humanas se organizam de formas elitistas. Uma elite toma as decisões e as demais simplesmente acatam. Porque não tem como todos decidirem tudo ao mesmo tempo. Tanto por uma questão de interesse, como o Loconte colocou, como também porque não é possível. O mais próximo disso seria um regime que eles têm sim uma elite, mas ele busca através de representações direta das pessoas dialogar com as elites expostas. E aí entra o corporativismo de novo. Qual que é a forma de representar um efetivo tão grande quanto dos trabalhadores, que são mais numerosos? Ora, organizações profissionais entre entidades sindicais proletárias e patronais de determinados setores da economia, de forma a colocar em disposição a sociedade onde todos consigam participar, menos que de forma menos frenética em determinados pontos, mas que todos tenham algum ponto de participação nesse processo. Quando você pega aquilo que realmente
vamos dizer assim, diz respeito ao interesse real das pessoas e não os interesses abstratos, o regime tende a funcionar mais. A representação econômica, não no sentido de voto censitário, mas a representação profissional, ou seja, eu tenho direito a um voto na corporação de ofício, que vai ter as suas instituições municipais, regionais, estaduais, até a União. Quando eu tenho um assento a essa corporação, dependendo do meu ofício, ou seja, eu sou um trabalhador da indústria X, e aí eu sou sindicalizado, estou lá na corporação de ofício, voto ao delegado que vai para frente, vai levar as questões. O que você está fazendo? Você está colocando na mesa os interesses reais e imediatos do trabalhador, que é referente às suas questões materiais das suas questões de fragilidade social, assistencialismo, dignidade, questões a respeito do regulamento do trabalho, do regulamento de preço, enfim, essas questões mais diretamente que impactam o dia a dia do sujeito. Esse tipo de representação é muito mais efetiva do que a representação abstrata do liberalismo, que você vota num cara que ele vai poder votar desde o aumento de impostos até a legalização do casamento gay. Qual que é a chance do cara que você votou estar alinhado com você numa variedade tão grande de tópicos? É quase impossível. Seria muito mais lógico você ter uma representação referente à sua classe de trabalho, entendeu? Que vai estar subscrita a essas questões. Aí você tem não só um poder político com mais peso, como também sobre questões que influem diretamente sobre sua vida cotidiana, que realmente interferem na sua vida. Porque hoje o que a gente tem é isso. A gente discute, o banheiro trans, a criança não sei o quê, o kit gay. E aí você tá lá vendo seu salário indo pras cucuias, seu poder de compra indo pro escambau, o seu regulamento de trabalho sendo cada vez mais próximo da escravidão, e você não tem com quem recorrer de forma efetiva essas questões, que são questões que realmente atrapalham o seu dia a dia. Então, assim, eu acho que essa é a questão central aqui. É que esse discurso sobre não importa se é monarquia ou república, porque a democracia, eu acho que é só mentira. A sociedade humana não se organiza dessa forma. E o que a gente realmente devia estar dando atenção, a gente não dá pra ficar com essa demagogia. De a democracia, o sonho molhado da participação popular. Para, né, cara? Então, realmente eu concordo com o Loconte que monarquia não vai ser garantia, ninguém vai ser bobo de falar isso. Tem monarquia, pronto, vai ser perfeito. Isso aí não é verdade. Temos até o caso de Veneza, que no começo da Idade Moderna era o lugar mais rico do mundo e era uma aristocracia. Volto a falar, nada contra a aristocracia e a democracia em tese, não a democracia liberal atual do mundo, né? Que é cheia de falhas, problemas, etc. Mas Veneza é um exemplo disso, dessa eficiência, descentralização. O Loconte tocou num ponto bom. Suíça. Suíça não é um estado centralizado forte. Aliás, eu acho que ninguém sabe o nome do primeiro-ministro da Suíça. Historicamente, os cantões lá sempre tiveram muita autonomia, que foram sendo tolhidas ao longo do tempo. Mas a Suíça é um exemplo do que eu acabei de falar, um estado central fraco e descentralizado. E essa é uma das razões porque a Suíça é rica. Uma das razões dos Estados Unidos funcionar bem as coisas lá vai ter os problemas dele, mas lá funciona melhor do que boa parte dos países do mundo, é porque os Estados Unidos é altamente descentralizado. Os estados lá têm muito mais autonomia que no Brasil. E ainda mais, os estados eles são ainda divididos em condados, o que gera uma descentralização e uma eficiência assim muito grande. E volto a dizer, o grande problema hoje das democracias que a gente vê no mundo inteiro, não só no Brasil, Aqui, cara, pra mim isso aqui é irrelevante, tá vendo? É debate pra, assim, posar. Não é, assim, pelo menos não de forma tão simplificada. Não é meramente a descentralização, não é só descentralizar e pum, pronto. Se fosse assim, o Império, lá em 1834, aprovou o federalismo. O que aconteceu? O Brasil se esfarelou em 1001 guerras civis. Descentralizou, não era pra resolver tudo? Não é só descentralizar. Tem muitas outras questões que você tem que analisar, colocar na conta para que isso dê certo. É a centralização regida em um regime que seja condizente com o seu povo, que você consiga analisar com base na forma como o seu território está disposto, o temperamento, a psique da sua população, a presença de elites locais, a forma como você vai harmonizar esse terreno, que é o mais importante para que essa descentralização seja possivelmente boa. E do outro lado da ponta, a gente tem o Loconte lá que, quanto mais participação popular, melhor. Participação popular numa democracia liberal é uma mentira. Você não participa em nada de fato.
Você só fica lá fazendo referendo de coisas abstratas que de fato não influem sobre a sua realidade. Então os dois acabam apresentando aqui um imperativo que é isso ou nada. É isso que é o determinante. E quando não é. São duas abstrações de um problema muito mais complexo. Colapso entre o que o representado quer e o que o representante faz, ou seja, o deputado, senador, quem for. Há um colapso nisso. Esse sistema de representação moderno está falido, porque os deputados e senadores eles não atendem ao representado. Isso é um problema no mundo inteiro. Na Europa todo mundo sabe, você elege um deputado, quem vai mandar é uma comissão de burocratas da Comunidade Europeia. E por aí você vai. Eu volto a dizer, um Estado forte, ele tende a se desvincular da sociedade, ele acaba sendo regido por regras próprias, ele acaba se agigantando, ele acaba se burocratizando, ele acaba ignorando os anseios da sociedade. E a sociedade... E aí, o que é Estado forte? O que é Estado forte? Hoje o Estado no Brasil, segundo os liberais, é muito grande. Tem várias burocracias, várias coisas, mas ele é tudo menos forte. Porque ele é todo cooptado por parlamentares financiados pelo estrangeiro, por ONG, por grupo, por milícia, por tudo quanto é coisa. E estruturalmente é um Estado fraco, mas com grande burocracia. Isso aí é um Estado forte? Na minha opinião, não. Um Estado forte é um Estado com poder de mando, com poder de atuação, com soberania. E isso não implica em ter burocracia grande. Pode ser um Estado forte com burocracia pequena. Como também pode ter um Estado fraco com grande burocracia. Defina Estado forte. Porque o Marcelo, ele comete essa gafe com bem mais reincidência que o Loconte. Que é simplesmente utilizar empregos ambíguos de palavras que são vazias, que dão a entender qualquer coisa. Passa assim a servir é o Estado. Essa é a regra que nós estamos vendo ao longo dos séculos. Contei. Você tem mais 6 minutos e 11. Eu queria só propor uma indagação porque eu realmente fiquei confuso. Você atacou a democracia liberal, mas a Suíça você elogiou. E a Suíça, na verdade, não é só um exemplo de democracia liberal. É provavelmente a democracia mais liberal de todas. Justamente por ter essa participação popular. Eu não sou necessariamente contra a ideia da descentralização. Acho que... Cara, aqui é fundamental, cara. Porque a descentralização no regime tradicional perpassa pela obrigatoriedade da organicidade do regime corporativo. Não tem como você descentralizar sem essa ordem que propriamente rege a harmonia dessa descentralização. O regime orgânico é necessário antevir a descentralização. Só que ele coloca numa falsa equivalência. Basta descentralizar e tá tudo bem. Só que você pode ter descentralização na própria democracia liberal. Então, o fato dele não pontuar com clareza as ideias dele torna tudo muito confuso. Então você quer dizer que você está falando que democracia liberal não presta, mas basta descentralizar que presta. Mas tá aí, você citou um caso de uma democracia liberal descentralizada. Então a democracia liberal é boa? É isso que tá dando a entender. Aqui o Loconte foi, assim, muito preciso, porque a forma como as ideias do Marcelo tá disposta tá horrível. Certos graus pode ser eficiente, mas a Suíça acaba sendo um projeto de democracia liberal bem sucedido. Então eu só queria entender qual que é a divergência por exemplo, quais são os problemas que a democracia liberal suíça apresenta. Não, então, boa questão da questão da Suíça. Pegou um ponto bem interessante. É o seguinte, é que talvez seja a palavra aí, liberal, né? A democracia foi um dos raros exemplos do mundo que tinha a democracia direta. Então, em alguns cantões, as pessoas iam na praça pública para propor votação e resolver o problema. Né? Então era uma democracia que era exercida diretamente, ou seja, sem a presença de um parlamento, pelo menos nas votações mais importantes. É verdade que a Suíça, ao longo do tempo, acabei de te falado, foi piorando ao longo do tempo, foi ficando cada vez mais centralizada. Volto a dizer, eu não critico a democracia como ideia, essa ideia da visão da Suíça era muito melhor do que essa liberal via parlamento. É nesse sentido que eu me expressei. Quando você tem uma democracia bem descentralizada como na Suíça, ela acaba funcionando melhor, porque você conhece o deputado, o cantão é pequeno, tem cantão lá com 100, 200 mil habitantes só. Então se espalha em aldeias, comunidades pequenas, você sabe quem é o seu representante, você sabe cobrar. Aqui é um problema que é muito lúdico. Quando você tem um regime descentralizado, é óbvio que você vai conseguir em um condado, em um bairro, ter votações diretas sobre questões particulares da administração daquela pequena região. Mas um regime descentralizado, e principalmente os regimes orgânicos, eram compostos, inclusive, também por assembleias corporativas. Isso é, quando a coisa vai escalonando, gestão de uma vila, no caso, né, um município, uma região inteira, uma província, até chegar na União, isso era compostas por representantes indiretos também. Você está numa representação, por exemplo, está lá na corporação de ofício dos sapateiros. Como que ela é organizada? É o sindicato no caso moderno, né? No caso medieval, como não tinha uma divisão
entre patrão e empregado, todos os trabalhadores de produção de sapato vão lá para a corporação de ofício, escolhem de 2 a 4 delegados que vão se representar na Corte Superior. E de todas as corporações de ofício de sapateiros vão fazer o mesmo processo e vão se reunir na instância superior. Da instância superior, repete-se o processo de votação e vai para ainda mais para cima. E assim sucessivamente. O que acontece é que, quando a gente está falando de democracia orgânica, não necessariamente ela está restrita em todas as suas instâncias à democracia direta. A democracia direta ela é muito paliativa e muito restrita às questões muito específicas, só da localidade. Só que muita coisa, e eu diria até que a maioria das coisas, acontecem em âmbito municipal, regional e estadual. Até o nível nacional dá para relativizar, não é tudo que precisa ir para lá. Mas essas 3 instâncias é onde a vida pública realmente acontece. E aí, já você tem um voto indireto, mas um voto indireto válido pela forma de qualificação do eleitorado. Entendeu? Essa que eu acho que tem que ser a questão central, esse é o contraste. O oposto da democracia liberal não é a democracia direta, porque existem casos de democracia direta na democracia liberal, como é o caso que ele está citando. Então, a grande questão, o oposto da democracia liberal é a democracia orgânica. Ambos podem ter democracias diretas em alguma instância, mas não é esse o centro da questão. Mas eu acho que o Marcelo ele fica tão focado em falar com o público que aí fica extremamente confuso o entendimento do raciocínio por si do que ele está querendo apresentar. É dele. Quando você tem uma democracia muito centralizada, com mega parlamento, com mandato universal, que o deputado pode fazer o que quiser, você não tem como pressioná-lo, como ir atrás, como exigir e tal. É nesse sentido que eu falei, que a palavra liberal às vezes tem mais de meio vaga às vezes. Então, pelo que eu entendi, você conseguiria, por exemplo, você acharia interessante o Brasil aplicar um método de democracia liberal suíço, bem descentralizado, mas que a população tem bastante poder de poder político, digamos assim. Cara, exato! É isso que ele dá a entender. E aí ele não é contra a democracia liberal. Cara, ficou muito bagunçado, ficou muito ruim o argumento do Marcelo. Esse modelo você acha que seria interessante pro Brasil? Então, eu não sei se funcionaria no Brasil. O Brasil ainda tem aquela memória da monarquia, mas se a gente fosse pensar, por exemplo, um voto distrital, melhoraria, obviamente. Se a gente, por exemplo, dividisse em distritos, né? Nos Estados Unidos, vários estados são assim. Você dividir em... Ó, eu fechei meu julgo aqui. Tem quem diga, não, o professor ele é liberal na economia, mas é um católico, tradicionalista e tudo mais. Não. Aqui ele literalmente falou, sim, pode ser. Se for uma democracia liberal com voto distrital, tudo bem, vai funcionar ok. Pelo amor, né? Em distrito, se o deputado só poderia ser votado daquele distrito. Aí você ficaria com uma vinculação com o seu deputado melhor. Melhoraria o sistema, resolveria? Não. E tem o problema do mandato universal. Quando você elege um deputado, ele pode votar de tudo, desde preço do ônibus até se o Brasil vai declarar guerra. Olha, isso é um absurdo. Antigamente não era assim. O representante ele tinha que ter uma liberdade de alcance, né? Mesmo a Grécia Antiga era assim, né? Tinha determinadas coisas, exigia determinado quórum. Mesmo na Suíça também era assim. Então essa tese do mandato universal realmente parece ser muito absurda, mas isso infelizmente virou um mal no mundo inteiro. Tem o tempo? Você tem 28 segundos além da conclusão. Então, quem conclui agora, eu sempre esqueço. Você tem mais 5 minutos e 25. Não. Você quer concluir? Sim. Tá bom. Só que eu não sei quem conclui. Eu sempre confundo também quem Agora é o professor Marcelo que Sou eu começa concluindo. concluindo. Então, peraí. Dá som aqui, deixa eu... Peraí. Deu uma pane aqui. Então vamos lá. Então aqui nós estávamos defendendo a monarquia, mas eu não defendo qualquer monarquia e nem digo que a monarquia, só porque existe monarquia, vai ser o melhor do mundo. Também não sou contra uma ideia de democracia nem como aristocracia. E o que nós defendemos aqui por monarquia, desde que ela seja descentralizada, desde que ela esteja um Estado central fraco... Cara... Tá, dropei. O papo é o seguinte. Ele não representou uma monarquia orgânica, um rompimento com a ontologia liberal. Em nenhum momento ele afirmou categoricamente, não, o poder não emana de baixo. Não, eu não comungo do ideário liberal. Pelo contrário, ele falou, não, tudo bem. Ou seja, no fim, ele, dentro dessas perspectivas aqui, o que dá a entender é que pode ser uma monarquia parlamentar, desde que seja descentralizada. Ele acabou de falar isso. Assim, cara, decepção total. Eu tava até um pouco hypado esperando que o Marcelo Andrade fosse. Porque, pô, ele não é ignorante. Ele sabe o que foi a Idade Média. Mas ele flerta tanto com o liberalismo, com o federalismo, que são já noções modernas, que isso cria falsos paralelos com o passado, que não percebe que
a base, o fundamento do argumento não é congruente com esses princípios. Então, assim, decepção total com o Marcelo Andrade aqui nessa parte, que eu achei que ele ia até fazer bonito, pra ser sincero. Quanto ao Loconte, eu não sinto que o Loconte expressa opiniões, assim, de fato. Ele tem uma visão de fatos da história e simplesmente os relata. Olha, a industrialização foi um lobby político e privado, e aconteceu, foi necessária essa conjuntura. Ele parece que ele replica manuais, entendeu? Não tem nada de novo sobre o sol. É literalmente a opinião mais neutra que você pode ter analisando um discurso histórico já com aquela lupa mediatizada do secularismo, sabe? Ou seja, ele não tem um discurso de questão civilizatória, de análise antropológica dos povos. Ele parece que pegou tipo um manual da história e só repete, retirando do contexto específico de cada povo aquelas políticas que geralmente, em linhas gerais, dá certo para qualquer um. Então, assim, é um debate bem infrutífero, ficou muito voltado nessa questão de Estado versus não Estado, Estado mínimo contra Estado social. Sinceramente, chato. Sendo bem sincero, é isso. Esse aí foi meu parecer. Hashtag decepcionado com o professor Marcelo Andrade. Intancável. Não dá. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado você que me acompanhou até este momento. Até um próximo vídeo e falou!